Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos parceiros desse episódio, a Agrotravel Viagens Técnicas e a ABPA. Meu convidado se formou em Relações Internacionais pela Facamp, fez mestrado em Economia Internacional na Universidade do Porto, em Portugal, pós-graduação em Agronegócios pela Exalc e está fazendo doutorado no programa de Global Studies da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Ele já atuou como gerente de relações corporativas para a América Latina, da BRF, tendo sido também vice-presidente do Departamento de Comércio Internacional da Câmara de Comércio Brasil e Argentina. Atualmente, ele é diretor de mercados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Vou conversar com o Luiz Rua. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Fábio, um prazer falar contigo. Você que é um amigo de tantos anos e que tem estado aí também no agronegócio, com as viagens técnicas com a Agrotravel, é um prazer falar contigo. Vamos bater um papo aqui hoje sobre o que a gente está vendo aí, especialmente no nosso setor de aves, suínos e ovos. Maravilha, é uma maravilha ler um currículo desse aqui, recheado de coisas importantes, e nós tivemos o prazer de nos conhecer na graduação em Relações Internacionais e também muito orgulhoso aí de você e tudo que você está construindo para o agro e para o Brasil. E aí, Luiz, para começar, eu queria que você contasse um pouco como é que o agro surgiu na sua carreira. Olha, eu acho que quando a gente fala do agro, né, do agronegócio, eu acho que é algo que vem desde a minha infância, né? Eu venho de uma família, meu pai é médico de formação, mas toda a minha família, meus tios, meus avós, todos pequenos agricultores, numa cidade pequena do interior do estado de São Paulo, cidade de Mogi Guaçu, e a partir daí comecei a ter esse contato, né, com o campo, com as atividades do agronegócio. Depois, naturalmente, quando fizemos, né, a universidade, ali o Brasil começava a despontar como uma potência agrícola, lembrando que ali era o começo do boom das commodities, então tudo se falava, né, que o Brasil seria de fato o celeiro do mundo, como vem se tornando nesses últimos anos, e a partir daí também comecei desde esse momento a me interessar. Logo que eu terminei a universidade, eu passei num programa de trainee, depois fui trabalhar até então na Sadia, né, que depois virou BRF, e lá na Sadia eu também fui depois fazer um curso na Exalc sobre agronegócio, um MBA em agronegócio, e a partir daí toda a minha carreira em seguida foi direcionada para isso. Fiz meu mestrado em Economia Agrícola Internacional, então na época discuti, lá em 2012, quando estavam começando os padrões privados no comércio internacional agrícola, eu fiz essa discussão na minha tese de mestrado, e a partir daí tudo em seguida foi relacionado ao agronegócio. Então, uma história que começa lá atrás, né, mas que tem se intensificado nesses últimos 10, 15 anos. Legal. E atualmente você está como diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Eu queria que você contasse um pouco sobre a entidade, qual é o papel dela e o seu papel também dentro da entidade. A BPA é a entidade que representa nacionalmente e também no exterior as cadeias produtivas da avicultura, seja ela avicultura de postura, seja ela avicultura de corte, e também da suinocultura. Nós temos hoje na BPA mais de 130 empresas, entidades estaduais, empresas de equipamento, enfim, os exportadores brasileiros de carne de aves, de ovos e também de carne suína, tudo isso dentro dessa entidade plural que acaba sendo a representação desses setores perante o governo nacional, os governos estaduais também, e depois lá no exterior, que é onde eu basicamente me dedico mais à minha atuação, sou diretor de mercados na associação e nessa atividade basicamente faço, né, toda a parte de abertura, de apoiar na abertura de novos mercados, na ampliação de mercados que eventualmente a gente já tem uma participação, mas que a gente quer eventualmente aumentar a nossa participação, e também, o que é muito importante, às vezes fica um pouco esquecido, mas na manutenção desses mercados, porque, Fábio,
a gente exporta para 150 países. Né? Quando a gente fala de aves, mais de 90 países no caso de carne suína, mais de 50 no caso dos ovos. E às vezes a gente sabe que o mundo tem os protecionismos, né, tem interesses em várias partes do mundo de produtores locais, então a gente trabalha também bastante para que a gente possa minimamente manter a nossa atuação nesses mais de 150 mercados e depois também, naturalmente, aonde há espaço, aonde a gente vê que há potencial, ampliar ou mesmo fazer essa abertura inicial para as nossas proteínas. Show, muito bom. E como é que o Brasil está posicionado dentro do mercado global nesses setores, nos suínos e aves? Olha, eu acho que a gente está muito bem posicionado. Quando a gente fala, por exemplo, da carne de frango, o Brasil hoje é o segundo maior produtor mundial de carne de frango. Nesse ano de 2023, que se encerrou agora, a gente produziu aproximadamente 15 milhões, um pouco menos de 15 milhões de toneladas e exportamos mais de 5 milhões de toneladas. É a primeira vez que a gente ultrapassa essa barreira. O Brasil é líder inconteste nas exportações de carne de frango. Fábio, aqui tem um dado que é bastante interessante. Se a gente somar os Estados Unidos, que são o segundo principal exportador mundial, e a União Europeia, os 27 países lá da União Europeia. Se a gente soma Estados Unidos e os 27 países da União Europeia, eles não conseguem exportar a quantidade que o Brasil exportou em 2023, que foi de mais de 5 milhões de toneladas. Então, o Brasil cada vez mais ampliando a sua liderança, o Brasil tem um status sanitário diferenciado, o Brasil tem qualidade, o Brasil tem customização, enfim, é uma indústria que dá certo no Brasil quando a gente fala da indústria de carne de aves e carne suína. Já no caso da carne suína especificamente, nós somos o quarto maior produtor mundial de carne suína. Nesse ano que terminou de 2023, a gente produziu em torno de 5 milhões de toneladas e a gente exportou também aí um novo recorde no caso da carne suína, mais de 1,2 milhão de toneladas, ou seja, a gente exporta aproximadamente aí 25, 26% de tudo aquilo que a gente produz no caso de carne suína. Exportamos para mais de 90 países e aqui tem uma diferença, né? Eu comentei, no caso de carne de aves a gente exporta para mais de 150 e no suíno 90. E as pessoas podem perguntar, olha, mas tem uma diferença, por que a gente acessa menos mercados na carne suína? E aqui talvez a grande questão seja que temos aí no mundo 50, 60, 70 países que a maioria é muçulmana. E os muçulmanos não consomem carne suína. Por isso que a gente acessa um número um pouco menor na carne suína. Mas tem a mesma qualidade, tem os mesmos atributos quando a gente fala no caso da carne de aves. Muito interessante, interessante esse dado. E com relação à importação, o Brasil importa esses produtos também, da carne, vamos falar de aves e suínos. A gente exporta bastante, mas a gente também importa, não? Olha, no caso de suíno, a gente importa alguns produtos premium, né? Aqueles que conhecem o Ramon espanhol, o prosciutto, isso é liberado aqui para exportar para o Brasil, né? Dos outros países para o Brasil, então o Brasil acaba importando, mas é um volume muito pequeno, é um produto de nicho, como a gente diz, né? Grande parte, nesse caso aqui, o Brasil acaba sendo notadamente um grande exportador líquido dessas proteínas, o que traz receitas, né? Traz divisas para o nosso país, Fábio. Tem um dado que é muito interessante, que nos últimos 20 anos, né, nesse começo de século, para a gente dizer assim, o Brasil exportou, e aí eu estou falando de carne de aves, de carne suína e agregando também a proteína amiga aqui do boi, nossas proteínas exportaram mais de R$1 trilhão nesses últimos 20 anos. Trouxeram para o nosso país mais de R$1 trilhão, que depois é uma renda, é uma receita que é dividida, Fábio, aonde a gente mais precisa. Você, que é uma pessoa que está no interior, conhece, né, os nossos interiores, trabalha com gente do nosso interior, essa receita depois das exportações, a maior parte dela é direcionada para onde estão os nossos polos produtivos. E eles estão basicamente no interior do nosso país, lá no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, no interior do Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, enfim, todos os estados do Brasil, geralmente no interior, é onde está grande parte concentrada da nossa produção de aves e suínos. Então, é um trabalho também que a gente faz e isso aqui tem a ver também com a sustentabilidade, com a questão social, desenvolvimento econômico das regiões. Muito legal, muito legal. E Luiz, em 2023 você fez 27 viagens internacionais, além de várias outras ações internamente, né? Você rodou o mundo aí defendendo os interesses
desses setores que são muito importantes para o agro brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco de quais foram os principais avanços e resultados dessas ações. Fábio, eu acho que você toca num ponto, né? Quando a gente fala de 27 viagens internacionais, eu tenho sempre um lema que você não consegue abrir mercado, nem expandir mercado, nem manter mercado estando, né, sentado no ar-condicionado numa escrivaninha em frente a um computador, né? Então, acho que esse é um trabalho que eu coloco muito para mim, para o meu time, e sob as diretrizes ali do presidente Ricardo Santin, que a gente precisa estar no mundo, a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa gerar esse engajamento com os países parceiros. Então, essas 27 viagens vão nesse sentido, da gente estar presente nesses mercados. Em cada mercado, naturalmente, há um interesse específico, seja uma ampliação, uma abertura, uma manutenção, expandir eventualmente o conhecimento das nossas marcas, porque a gente tem, em conjunto com a Apex Brasil, Fábio, 5 marcas setoriais que a gente leva para o mundo inteiro, que é o Brazilian Chicken, o Brazilian Pork, o Brazilian Breeders, o Brazilian Egg e, mais recentemente, o Brazilian Duck, que também foi uma marca que nós criamos aqui em conjunto com a Apex Brasil. E aí, em cada mercado, você tem, né, um objetivo. Eu acho que o importante, acho que legal ressaltar, por exemplo, nesse ano de 2023, que se terminou agora, nós conseguimos abrir entre aves, ovos e suínos mais de 10 mercados, alguns extremamente relevantes. É o caso, por exemplo, no caso da carne suína do México, que é o segundo maior importador mundial de carne suína. Também abrimos a República Dominicana, efetivamos o mercado do Peru também. No caso de carne de aves, o mercado de Israel, que é o maior consumidor per capita de frango do mundo, mais de 60 quilos que eles consomem por ano, em comparação ao Brasil, que já tem um consumo altíssimo, viu, Fábio? De 45 quilos de carne de frango, eles consomem 15 quilos a mais que nós. Então, foi um mercado que foi aberto esse ano, possivelmente agora em 2024, vai se concretizar efetivamente as vendas. Também abrimos no ano que se encerrou agora de 2023 o mercado de Vanuatu, é um pequeno mercado, uma ilha lá no Pacífico, mas que é um mercado de valor agregado, tem os resorts e tudo mais. Abrimos o mercado da Argélia, um importantíssimo mercado quando a gente fala de produtos halal. O Brasil, não sei se você sabe, Fábio, mas o Brasil é o maior exportador de produtos halal, de carne de frango halal do mundo. O ano passado, só para você ter uma ideia, né, das 5 milhões de toneladas que nós exportamos em 2023, mais de 2 milhões de toneladas foram de produto halal. Então, o Brasil tem a confiança dos países árabes ali e cada vez mais. O mercado da Argélia é um mercado com bastante potencial para nós. Além de mercados que a gente também teve algum tipo de ampliação, como é o caso do pre-listing, né? Ou seja, a possibilidade do governo brasileiro indicar mais estabelecimentos para poder exportar, como no caso do Reino Unido, mercado de altíssimo valor agregado, quando a gente fala, por exemplo, do peito de frango que é exportado para lá, o mercado de Cuba, quando a gente fala de salsicha, o mercado de Singapura também, alto valor agregado, o mercado do Chile, que tem crescido cada vez mais. Esse ano, por exemplo, nas exportações, a gente tem aumentado em mais de 50% o volume exportado, tanto de aves como de carne suína lá para o Chile. Então, são algumas vitórias, e aqui eu queria render, naturalmente, né, o reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito pelo ministro Carlos Fávaro, pelo secretário Roberto Perosa, pelo secretário Carlos Goulart, por toda a equipe lá do Ministério da Agricultura, que junto com o Ministério das Relações Exteriores, as nossas embaixadas no exterior, as nossas adjudâncias agrícolas, que têm um papel fundamental nessas aberturas, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e a própria Apex Brasil, que acaba sendo, vamos dizer assim, a agência que ajuda a gente na promoção das nossas exportações do exterior. Tudo isso faz com que a gente tenha bons resultados agora que tivemos em 2023 e esperamos ainda melhores resultados em 2024. Muito bom, Luiz. Cara, é interessante a gente falar disso, porque a gente traz aqui, o objetivo desse podcast é trazer uma visão global do agro, né? E a gente está acostumado a olhar só para dentro da porteira, vamos dizer assim, mas tem todo um trabalho que é importantíssimo de advocacy, de relações internacionais aí, de promoção, né, desse mercado, já que o Brasil tem esse potencial de alimentar o mundo. Então, esse trabalho de entidades como a BPA aí é fundamental para isso. E é bom que a gente saiba disso também para poder valorizar, né, mais essa profissão e essas ações que são feitas. Então, os resultados, eles envolvem várias partes, não só o campo, mas também essa parte de mostrar o nosso país e vender
a nossa imagem e os nossos produtos lá fora também. Então, muito bom saber de todo esse volume de exportações que a gente tem e todo esse sucesso que a gente tem feito lá fora. E me fala uma coisa, nessas viagens, isso envolve também muitas negociações, né? Quais são os principais desafios aí que vocês enfrentam na hora de apresentar o Brasil lá fora, no momento de negociar uma abertura de mercado? Olha, Fábio, os desafios são diferentes de acordo com os países. Acho que a primeira questão é você tentar entender, quando você está lá fora, tentar entender que o outro, né, não é porque ele é diferente de você que ele está certo ou que ele está errado, né? Que ele é só diferente. Então, a gente tem, né, que tentar entender as questões culturais. Aqui fica uma dica, né, para as pessoas. A gente não pode achar... Eu costumo brincar, Fábio, tem um ponto que eu digo que é o seguinte: se a gente quer ser um grande produtor global, um grande exportador das nossas proteínas, né, a gente tem que fazer o frango com o sabor que o chinês ou o indiano ou o paquistanês ou qualquer país do mundo, que a avó daquela pessoa que vai consumir o frango fazia um tempero parecido. Não adianta a gente fazer com o tempero da nossa avó, porque o da nossa avó serve para a gente, né? Mas o que o indiano quer comer é lembrar o tempero de como a avó dele fazia. Então, você tem que entender também que, né, não é os nossos gostos, as nossas preferências, eventualmente, que são aquilo que o mundo quer. E aí você tem que se adaptar. E eu acho que a indústria brasileira, de certa maneira, está bastante adaptada. É uma indústria que consegue customizar, uma indústria que consegue trazer esse tipo, né, de produto diferenciado, que diferencia, inclusive, o Brasil de outros competidores que, às vezes, vão, conforme a gente diz lá no interior, a bica corrida, né? Faz um produto standard e solta para o mundo. O Brasil tenta fazer diferente. Mas voltando à parte das negociações que você me perguntava, eu acho que, além dessa questão de tentar entender a cultura, os valores, tudo que está atrelado a essa parte mais dos soft skills, né, essas habilidades brandas, como a gente costuma dizer, a gente tentar também entender como que a gente pode chegar nesse destino e não ser uma ameaça latente à produção local. Como eu falei, a gente sabe que em muitos países existem interesses, existe a questão dos protecionismos, né? E aí o Brasil tem que chegar, e quando a gente chega, e chega junto, geralmente com o governo brasileiro, que é quem negocia em nome do Brasil, a BPA naturalmente dá todo o suporte, mas quem negocia é o governo brasileiro, a gente chega com um discurso que, na verdade, não é só um discurso, é a prática, e por isso que a gente está em mais de 150 países, por exemplo, Fábio, que é o discurso da complementariedade. O Brasil chegar com um produto aonde ele não vai interferir na indústria local, pelo contrário, ele pode até ajudar essa indústria local a ter um novo salto de qualidade, um novo salto, né, de rentabilidade, porque a gente vai exportar aquilo que eventualmente seja a demanda daquele país, e não tentar forçar a barra, como a gente diz, né, e tentar lá, de alguma forma, destruir a indústria local. Não é isso que a gente faz, e a prova disso é que a gente está cada vez em mais países, porque as próprias indústrias locais percebem que o Brasil pode ajudar como um produtor que fornece, eventualmente, uma matéria-prima de qualidade para que eles mesmos possam processar localmente, agregar valor localmente. Então, acho que essa questão da complementariedade é algo muito importante. Agora, a gente sabe, né, e o próprio Garrincha lá já dizia nos idos dos anos 60 de que toda vez você tem que negociar com os russos, né? E nesse caso não é só russo, é chinês, é japonês, é mexicano. Então, sempre aparece alguma coisa. A gente tem que lembrar que o comércio internacional é uma via de mão dupla. Então, o Brasil também, quando vai negociar lá no exterior o acesso, né, das nossas proteínas, tem que lembrar também que os outros países também querem exportar para o Brasil. Não pode ser só venha a nós, tem que ser o vosso reino também, como se diz na linguagem bíblica, né, aqui trazendo para a linguagem dos negócios. Então, a gente tem que entender que é um jogo, né, de trocas entre os países, e aí a gente tem que estar preparado também para abrir os nossos mercados. O Brasil é um país ainda muito fechado do ponto de vista do comércio internacional, e a gente precisa cada vez mais expandir para que todo mundo possa ter acesso aos produtos de qualidade, porque quando um país é fechado, quando um mercado é fechado para algum tipo de produto, quem sofre no final, Fábio, você conhece bem, que foi meu colega por muitos anos, quem sofre é o consumidor final, que acaba às vezes pagando mais caro e num produto de pior qualidade. Então, eu sou uma pessoa que advoga aqui pelo livre comércio, né, para que a gente tenha essa relação de troca bastante positiva entre o nosso país e os outros países.
Muito bem. E Luiz, como é que o Brasil é visto lá fora, cara, pelos estrangeiros? Porque a gente tem aqui naturalmente essa síndrome de vira-lata, e o agro, acho que especialmente tem isso, né? As pessoas, na hora de falar de temas como sustentabilidade, por exemplo, o primeiro a ser atacado é o agronegócio, né? É visto como vilão e tudo mais. E a gente é uma falta de desconhecimento, é uma falta de conhecimento, na verdade, da população de tudo que o agro faz e da importância do agro dentro da nossa realidade aqui no Brasil. Então, acho que falta, e a gente vê muito isso nas viagens que a gente faz, que falta um pouco mais o brasileiro conhecer o agronegócio para poder ter mais orgulho e valorizar isso. Então, eu queria saber como é que o pessoal de fora enxerga a gente nesse quesito. Olha, Fábio, aqui a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala, né, de questão desses ataques que são feitos ao nosso agronegócio, ao Brasil de maneira geral, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país que incomoda, né? É importante deixar claro isso. O Brasil é um país que incomoda no cenário internacional. Em muitas atividades, o Brasil é um país, eu não diria irrelevante, mas com uma pequena relevância. Mas quando a gente fala do agronegócio, o Brasil é o segundo maior produtor de produtos agrícolas do mundo. E isso, naturalmente, tem o seu preço, né? Você tem pessoas, como eu disse, tem os protecionismos, você tem pessoas que, por muitos anos, nesses países, dependeram do Estado, daquele país, tinham um mercado fechado, então podiam praticar preços abusivos. E quando o Brasil começa a chegar nesses mercados, o Brasil chega não só com produto acessível, né, mas também chega com qualidade, chega com entrega de serviço, chega com uma série de atributos. Então, é compreensível que o Brasil seja atacado. Agora, naturalmente, muitas dessas críticas eu coloco aqui que são críticas infundadas, né? Porque a gente começa a misturar assuntos, começa a misturar as estações. Agora, faz parte também do nosso trabalho do Brasil, e eu aqui não sou nenhum ufanista, eu entendo que o Brasil precisa melhorar em muitos aspectos. Eu acho que, por exemplo, o que está acontecendo agora dessa redução do desmatamento é um ponto bastante positivo. A gente tem que dar provas, né? E não adianta a gente entrar num embate eventualmente ideológico. Ah, mas eu sou melhor ou eu sou pior. Ok, você pode se sentir melhor ou pior, mas é o famoso ser e o parecer ser, né, Fábio? Então, assim, a gente tem que ser e a gente é, tá? Isso eu posso garantir nas indústrias de aves e suínos, por exemplo, que a gente está na vanguarda quando a gente fala de assuntos de sustentabilidade. Tem ações que o Brasil faz aqui que nenhum outro país do mundo faz, mas a gente precisa aparecer também, a gente precisa mostrar isso. E a gente mostra isso por meio da prática, primeiro para evitar o que hoje está se falando, né, o greenwashing, é você mascarar que faz sustentabilidade e no final das contas não faz. Então o Brasil faz sustentabilidade e a gente está mostrando. O Brasil, a gente tem, por exemplo, a gente lançou recentemente a segunda fase da nossa campanha que chama Good Food for the People and the Planet, e tem lá um website que a gente coloca os cases reais das empresas. A gente não fica dizendo fazemos sustentabilidades, somos verdes. Não, a gente fala assim, olha, a empresa A de aves, a empresa B de ovos ou a C de suínos fazem isso. É o Brasilia Sustainable Protein. Então, coloca, a gente até fez o site em inglês, né? Porque justamente para atingir esse público internacional, a gente tem que começar a mostrar, né? E começar a mostrar com esses fatos e dados. Então, é um caminho longo, o Brasil vai continuar sendo atacado, porque, de fato, é um país, né, que tem essa pujança no agronegócio, e as pessoas veem, Fábio, desculpa, que quando a gente fala do Brasil, o Brasil pode aumentar a área plantada aqui sem desmatar uma árvore. Pode quase duplicar a produção sem desmatar mais nenhuma árvore, só com as pastagens degradadas. O ministro Carlos Fávaro está fazendo uma rodada aí pelo mundo, falando da questão das pastagens degradadas. Tudo isso é terra que vira terra agriculturável. Estamos aqui falando com o público, né, que está lá dentro da porteira, que conhece a questão da química, da física do solo, sabe que tem muito espaço ainda. A própria questão da gente ter a criação de bovino também cada vez mais nos confinamentos aqui, tudo isso faz com que a gente tenha cada vez mais espaço livre para plantar mais soja, mais milho, sem derrubar uma árvore. Então, tudo isso faz com que o mundo veja a gente, né, com temor, natural. Mas a gente está no nosso papel aqui. Eu, como a BPA, que roda o mundo aí, sempre levo esses vídeos, sempre levo essas informações,
para a gente tentar construindo pouco a pouco, e acho que também o papel do governo é muito importante nesse sentido. O Brasil teve lá na COP agora, né, mostrando as suas ações, a gente pouco a pouco ir revertendo um pouco dessa imagem que ficou um pouco maculada nesses últimos anos, né, em função aí de alguma frase, alguma forma de dizer que não condiz, na verdade, com aquilo que o Brasil é, um país que é pacifista, um país que participa das organizações internacionais e que tem muito a contribuir, pode inclusive ensinar muita coisa para o mundo quando a gente fala de sustentabilidade. Show, a gente teve recentemente no Texas também com um grupo de pecuaristas e esse tema foi muito levantado, né, de sustentabilidade, e a gente precisou ir para lá, para os Estados Unidos, no Texas, para ouvir de um professor especialista lá na universidade que o Brasil é referência em sustentabilidade também na pecuária. Então, a questão, e isso a gente tem que aprender mais dos americanos, como você falou, que não basta você fazer bem feito, as pessoas têm que saber que você está fazendo bem feito. Então, essa questão do marketing nosso, do agronegócio aqui, tem como melhorar. E eu acho que também que a população, no geral, aqui no Brasil, acaba sendo muito enviesada por esses ataques internacionais, né? De comprar a ideia de que acaba, às vezes, acreditando mais numa notícia que escutou, que o Brasil degrada e não sei o quê, do que conhece o seu próprio país, né? Mas Fábio, deixa eu só aproveitar aqui um gancho, né, do que você fala, é um ponto muito importante, né? Porque a gente fala, a nossa turma, né? E eu estou falando aqui com produtores, com o pessoal que está na lida ali no dia a dia, que acorda cedo, acorda como eu, às 5, 5 e meia da manhã, todos os dias aí, para a gente produzir, para a gente fazer o país crescer, né? E muitas vezes a gente esquece, a gente produz muito bem, né? Eu acho que isso aqui é uma mensagem que fica assim, a gente sabe produzir, a gente tem as melhores técnicas, a gente tem conhecimento, a gente tem força de vontade, garra, a gente tem tudo isso. E aí a gente esquece que assim, a nossa produção está lá, né? Lá na minha Mogi Guaçu, está lá aí na tua Campinas ou em vários outros lugares, e a gente esquece que quem consome os nossos produtos, que quem são os nossos clientes, é o pessoal urbano, querendo ou não. Né? A gente pode gostar ou não, é o que acontece. Então a gente precisa também, e acho que fica também uma lição aprendida para nós do agro, da gente também comunicar com as populações urbanas. Eles não têm a obrigação de conhecer como é uma fixação biológica de nitrogênio, como é um plantio direto na palha, como é um frigorífico, como é uma granja de suínos ou de aves. E aí a gente tem que levar esse tipo de informação. A gente não pode esperar que a pessoa tenha a obrigação de conhecer o que é a nossa produção, né? Então, acho que a gente está começando a acordar para isso. A gente tem que entender que sem o consumidor a gente não vive, então não tem por que a gente plantar se a gente não tiver consumidor, então a gente tem que se aproximar. Eu tenho uma série de projetos em conjunto ali na BPA, sob a liderança do presidente Santin, que a gente está tentando, de alguma forma, conscientizar, né, as pessoas sobre a importância do agro e até, quem sabe, esse é o meu sonho, viu, Fábio? Você foi lá para os Estados Unidos, para o Texas, eu acompanho o trabalho da AgroTravel aí ao longo dos anos, inclusive já fui parceiro da AgroTravel aí em algum momento. Sei que, né, a gente tem que, talvez, o meu sonho é que a gente tenha o orgulho, por exemplo, que um pecuarista lá do Texas tem. Eles sentem que, de fato, eles fazem a diferença para o país deles. Nós fazemos por nosso. Eu espero que um dia a gente tenha esse orgulho e que o Brasil todo, não só o nosso público, né, a nossa turma do campo, mas também a nossa turma da cidade, tenha orgulho daquilo que a gente faz, porque a gente faz bem feito, né, gastando pouco recurso e ainda com tudo com muita sustentabilidade. Show, é isso aí. E a gente, basta para nós aqui continuar seguindo, tentando levar mais informação ao público e tentar cada vez mais ajudar as pessoas a conhecerem, que o primeiro passo é conhecer, depois eles vão ter muito orgulho dos bastidores aí do agro e de tudo que a gente faz, né? E Luiz, quais são os desafios aí para esse ano de 2024 da BPA? O que vocês estão de olho? Olha, Fábio, nenhum ano é igual ao outro, né? E a gente sabe disso, e sabe que quando a gente fala do comércio internacional, quando você está exposto, né, a tudo isso, ao mundo, esse mundo em transformação. Eu lembro quando a gente estudou lá em 2002, 2003, agora já nem me lembro que ano que era, a gente discutia a guerra no Iraque, né? Era uma coisa localizada, Estados Unidos, Iraque, Afeganistão, tinha acabado de acontecer o 11 de setembro. Hoje a gente fala, né, de guerras em várias regiões do mundo. A gente vê
Rússia e Ucrânia, a gente vê Hamas e Israel, a gente vê conflitos acontecendo na África, a gente vê as questões climáticas também afetando, né, um aumento da fome no mundo, a gente vê uma série de situações que faz com que a gente tenha muita incerteza. Então é muito difícil a gente falar, né, em previsões, fazer futurologia num mundo como esse. Mas eu acho que, de qualquer forma, o Brasil vai continuar, né, aí na vanguarda da exportação mundial de carne de aves e carne suína. A gente tem aí, naturalmente, as preocupações, e aqui queria, né, não sei se tem algum produtor de carne de aves nos assistindo, mas queria pedir para que reforçassem os controles de biosseguridade, para que a gente evite a entrada da influenza aviária de alta patogenicidade dos nossos plantéis comerciais. Isso tem feito, o fato do Brasil não ter casos em granjas comerciais, Fábio, tem feito a gente manter esses volumes de exportação. Os Estados Unidos, por exemplo, têm perdido volumes porque vários países têm banido os Estados Unidos em função desses casos. Então, temos que reforçar nossa biosseguridade, não deixar, no caso de suíno, entrar a peste suína africana aqui em nosso território, a gente manter todo esse modelo que a gente vem desempenhando para que a gente possa continuar avançando. Agora, não sabemos como vai ser o preço do milho, né? Esperamos aí que a gente continue tendo um milho razoavelmente acessível depois de 3 ou 4 anos de dificuldades em relação aos custos de produção, quando o milho e o farelo de soja foram muito altos. Sei que também tem produtor de milho e de soja nos assistindo aqui, mas vocês sabem que, né, para a nossa cadeia é muito importante ter condição de ter um milho e um farelo minimamente acessível para que a gente possa continuar produzindo. Então, tudo isso, acho que o agronegócio brasileiro vai crescer, né? Como eu falei, o Brasil ligou a sexta marcha aí e não tem como voltar atrás, né? Então, o Brasil deverá continuar crescendo, a avicultura e a suinocultura seguramente crescerão sua produção, as suas exportações, o brasileiro comendo cada vez mais as nossas proteínas. Para você ter uma ideia, Fábio, terminou 2023, 46 quilos per capita, 45,7 quilos per capita de carne de frango, 18 quilos de carne suína. Antes da pandemia, era 42 de frango e 14 de carne suína. Então, o brasileiro comendo mais também das nossas proteínas. O ovo, o Brasil, que até 2, 3 anos atrás comia menos que a média mundial de 230 ovos per capita ano, hoje já estamos em 250 em 2023, agora nesse ano de 2024 devemos chegar em 260 ovos. Então, as perspectivas são positivas, torcemos para que a gente possa ter aí um ano de 2024 um pouco mais tranquilo, se eu puder dizer assim, do que foi 2023, e aproveitando também dessas aberturas de mercado que agora começam a se consolidar, muitas missões que recebemos também agora no final de 2023, esperamos que em 2024 possa surtir os efeitos e a gente possa, de alguma forma, continuar numa atividade que é desgastante, que é cansativa, mas é uma atividade que a gente faz também muito por amor, senão muitos já tinham desistido, né? E a gente faz às vezes porque de fato sabe que a gente com isso ajuda a alimentar o mundo, e não só alimentar o brasileiro aqui, mas ajudar na segurança alimentar do mundo. Acho que esse é um papel que a gente faz bem feito e tem que se orgulhar cada vez mais. Excelente, excelente, Luiz. E, bom, para a gente entrar já aqui na parte final do nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco. Você já morou na Argentina e em Portugal para estudar e para trabalhar. E aí, na verdade, eu queria que você deixasse aí algumas dicas ou recomendações para aqueles brasileiros que estão pensando em estudar ou ir trabalhar no exterior. O que a sua experiência nos diz aí? Deixa uma ou duas dicas para a gente. Bom, acho que cada pessoa, né, vai ter a tua jornada e o teu momento, mas eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais. O primeiro é ser humilde, né? É a gente ir chegar lá fora, vestir o sapato deles, né, como se diz, entender que muita coisa que para nós eram verdades absolutas deixam de ser, né? Então, estar de coração aberto também a aprender, né? A falar, bom, eu sempre fiz assim no meu país, mas no meu país é assim. Bom, no país dos outros nem sempre é assim. Então, acho que ter humildade de conhecer, humildade de compreender as diferenças, estar de coração aberto, estar aberto ao novo também, né? Conquistar a amizade, né? O respeito dessas pessoas, não por meio de falas e nem por meio de nada, mas por meio de atos, né? Provar lá fora que o brasileiro é uma pessoa educada, é uma pessoa que tem educação, que consegue conviver com os outros povos, entender que vai ter dificuldade, vai ter perrengue, né? Isso é natural, vai ter dificuldade para abrir conta em banco, depois não vai ter
em algum momento a senha da internet, porque tem alguma coisa, as questões linguísticas também, tudo isso faz parte do processo. Mas eu posso dizer, morei quase 7 anos no exterior, foram anos que eu nunca mais vou esquecer, que me fizeram, né, me fizeram crescer muito como pessoa, entender que o mundo é muito grande e que tem espaço para todo mundo. Boa! Luiz, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. De novo, renovo aí o que eu falei no começo. A gente tem muito orgulho eu particularmente tenho muito orgulho de ter você aí como amigo e ver todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo em prol do agro brasileiro. E vocês têm uma responsabilidade muito grande e têm correspondido a ela. Então, é muito bom ver o quanto a gente está avançando, né, em várias questões dentro do agro no mundo. E, de novo, brasileiro aí, ajudando o brasileiro a tomar mais conhecimento disso e a se orgulhar também. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Você é suspeito, você é um amigo pessoal, mais do que tudo. Então, eu queria te agradecer a oportunidade também de ter esse espaço, né, de falar aqui no Negócios do Agro, de falar com o público também da AgroTravel. Eu conheço a AgroTravel, acompanho a AgroTravel também, então sei que vocês fazem um trabalho de excelência, vocês fazem algo que é muito importante, Fábio. Muitas vezes a gente esquece, ainda que o Brasil seja uma potência, o Brasil tenha conhecimento, o Brasil tenha know-how no agro, mas a gente sempre tem que aprender. Aquilo que eu falei da humildade, né? Da gente vai para fora, a gente tem que ser humilde em aprender. E você acho que faz um papel fundamental aí com toda a tua equipe de levar os nossos pecuaristas, os nossos agricultores, a nossa turma do campo, levá-la para fora para ver, porque sempre tem espaço para melhorar. E você faz isso, acho que faz um bem enorme também para o nosso país, e juntos todos esses elos da cadeia, a parte de educação, a parte de conhecimento, a parte de vender, a parte de produzir, todo mundo junto está fazendo com que a gente seja esse agro de excelência. Então, vamos junto, sempre à disposição do amigo aqui para aquilo que for necessário. Aê, muito bem. E é claro, agradecemos você, nosso ouvinte, por nos acompanhar. Nós vamos deixar as informações da AgroTravel, Viagens Técnicas, da BPA e do Luiz também na descrição desse episódio. E não esqueçam de seguir o podcast no Instagram, no YouTube, Spotify. E se você gostou, compartilha com os amigos para a gente poder continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Até a próxima!